Hoje é dia do Cruzeiro se despedir do Campeonato Brasileiro e pode se despedir na ponta, na liderança da competição. Para isso, tem que vencer o Vitória da Bahia. E nós vamos direto a Salvador. Aqui friozinho, 17 graus nesta quinta-feira do amor, dia dos namorados, friozinho, bom pra ficar agarradinho com a sua paixão. Mas pra gente que tá trabalhando, é hora de trazer notícias do Cruzeiro. Eu vou até a capital baiana com o repórter Emerson Pansieri. Um abraço, bom dia. Qual o clima por aí, além do amor no ar, hein, Pansieri? Ih, a ventania que tá lá, ó. Vai se agasalhar, Pansieri. Bom dia, Emerson. Bom dia para você também, Thiago Reis, para quem nos acompanha nas ondas da Itatiaia. Estamos aqui em Salvador, Bahia, capital baiana, que vai receber esse Cruzeiro e Vitória. Ó, vou te contar uma coisa, viu? Começou uma chuva e tá uma ventania aqui daquele jeito, né? Ventania de praia, e isso aí já estava indicando a chuva chegou, né? A chuva chegou, tava bem carregado, as nuvens bem carregadas, o céu tava mais escuro, e aí agora a água apareceu. Vamos ver se na hora do jogo vai ter água também, né? Vamos ver se no Barradão vai chover mais tarde esse jogo às 7 horas da noite. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Com Sócio 5 Estrelas, você pode adquirir planos a partir de R$ 9,90 e apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. Tá combinado? Tá fechado? Olha só, Thiago, o Cruzeiro chegou ontem à noite. O time desembarcou aqui por volta de 10h30 da noite em Salvador e está hospedado aqui no bairro de Itapuã. Está hospedado no bairro de Itapuã, onde tem também uma estrutura bem legal para o Cruzeiro, e depois os atletas se encaminham para o Barradão e depois do Barradão voltam para Belo Horizonte nesse voo fretado. Deixa eu trazer a lista dos atletas relacionados aqui para Salvador, para depois a gente também dar uma girada com os nossos comentaristas e analisar algumas situações de Cruzeiro. Para o gol vieram Cássio, o Léo Aragão e o Otávio. Para as laterais, o Fagner, o William, o Kaique e o Cauã Prates. Para a zaga veio o Fabrício Bruno, o Vidalba e o Jonathan Jesus. Aí nota-se que o Gamarra não veio. O Gamarra que pode estar sendo negociado com o Olímpia, né, pelo Atlético Paranaense, que tem os direitos do jogador. Para o meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Murilo Hickman e o Wallace. Para o meio-campo de criação, tem o Matheus Pereira, o Eduardo e o Rodriguinho. Para o ataque tem Marquinhos, Wanderson, Gabigol, Bolaci, Lautaro Dias, Kaique Kenji e o Caio Jorge. Por que eu deixei o Caio Jorge por último? Porque o Caio Jorge quase não veio, né? Por aquela situação que o Rubinho até relatou na última sexta-feira, tinha feito um treino à parte, no sábado fez um treino parcial, foi avaliado novamente pelo departamento médico do Cruzeiro e aí decidiram que ele poderia atuar. Treinou, foi avaliado, deu certo, não sentiu dor, não sentiu desconforto, tá aqui firme e forte para essa partida contra a equipe do Vitória aqui em Salvador. Agora, Tiagão, vou te contar uma coisa, viu? Eu acho que é um baita de um reforço que poderia ficar de fora dessa partida. Teve ainda o Cruzeiro no treino de anteontem, nem contando muito o que estava acontecendo, e todo mundo ficou nessa dúvida e nesse mistério, mas tá aí, o KJ tá aqui na capital baiana, Thiagão. Ô, Pansieri, vai caçar outro lugar, meu filho, que é onde você tá. Quem tá no YouTube tá uma ventania, parece que tá na roça. Você tá na praia ou tá na roça? Olha lá. Eu tô na roça não, eu tô na praia. E tá ventando absurdamente. Sim, ainda bem que eu tô com o apoio do Alisson. Tô com o apoio do Alisson Abreu aqui, senão ia voar microfone, câmera, tripé, mochila, repórter, ia voar todo mundo. Vai caçar outro canto aí pra você não resfriar. Já basta eu aqui, você precisa ser inteiro hoje à noite. Ô, Alexandre Simões, essa notícia do Caio Jorge disponível pro jogo muda até o patamar do Cruzeiro. Pô, o Gabigol poderia jogar, ok, ótimo, legal, mas a fase do Caio Jorge pede o Caio Jorge no ataque. Faça o Caio imediatamente. Ter o Caio Jorge no comando de ataque é um alívio, um alento para a torcida do Cruzeiro, o Alexandre Simões. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Pansieri, quem acompanha a gente no Rádio Esporte. Sem dúvida, Thiago, até pensando, tá? No futebol de 5 substituições, né? Porque se você não tem um Caio Jorge, claro, você tem um substituto à altura, que é o Gabigol, vem fazendo um grande campeonato brasileiro pelo Cruzeiro, mas aí você tem uma grande mexida a menos num jogo que tem tudo para ser muito intenso. A gente não pode esquecer que o Vitória, tá? Corre sério risco, se perder para o Cruzeiro, ou até mesmo com um empate, de entrar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na noite de hoje e passar esse mês,
Você destacou aí o fato de que o Cruzeiro pode passar um mês na liderança, o Vitória pode passar esse mesmo mês integrando a zona de rebaixamento. Então, quer dizer, é muito importante o Cruzeiro ter não o reforço, mas o Caio Jorge à disposição. Aí, não sei se para ser titular, se para ficar como opção no banco de reservas e ser usado de acordo com a necessidade, mas de toda forma, Thiago, se a gente for fazer uma lista tríplice dos grandes jogadores desse Campeonato Brasileiro até agora, nós temos um cenário de 11 rodadas, estamos na 12ª, mas se a gente fizer uma lista dos 3 grandes jogadores do Campeonato Brasileiro até agora, é impossível alguém não colocar o Caio Jorge. Então você ter um cara desse à disposição é muito importante, principalmente numa partida que tem tudo para ser muito difícil para o Cruzeiro pela situação que o Vitória atravessa na competição. Ô, Nath Fiuza, aproveitando esse desespero citado pelo Simões, o Vitória numa situação muito delicada, aliás, muito se fala até na demissão do técnico Carpini, o Thiago Carpini por lá bastante pressionado. Dá pro Cruzeiro explorar, eu gosto sempre, Nath Fiuza, quando pega um adversário assim, nesse calor, nesse desespero, um golzinho rápido, que aí, minha filha, aí desanda tudo do lado de lá. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, viu? A quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes dessa quinta-feira. Um abração pro Simões também. Porque aí você faz com que a ansiedade, o desespero, a tensão do outro lado, elas estejam ainda mais elevadas. E você traz pro Cruzeiro a tranquilidade de já ter o placar a seu favor e faz também com que o adversário precise sair ainda mais pro jogo. E com as fragilidades que a gente sabe que esse time do Vitória tem, se precisar se expor, aí os espaços vão aparecer. E esse time do Cruzeiro, quando tem espaços, a gente sabe que é uma equipe extremamente letal. Eu estou esperando um Cruzeiro hoje lá em Salvador com a mesma postura do Cruzeiro em todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, que o credenciam inclusive hoje como postulante a essa liderança. O Cruzeiro já enfrentou em outras rodadas times que também viviam situação difícil, de zona de rebaixamento ou de ameaça à zona de rebaixamento, e o Cruzeiro não mudou a sua postura. Jogou de maneira séria, pressionando, forçando lá na frente, já recuperando essa bola no campo ofensivo, sendo uma equipe aguda, eficiente, objetiva, e eu acho que é exatamente dessa forma que o Cruzeiro vai jogar hoje contra o Vitória. Talvez um dos grandes diferenciais do time do Leonardo Jardim seja se impor contra todos os tipos de adversário, né? Cruzeiro jogou contra o Sport lá em Recife, que é o pior time do campeonato até aqui, e se impôs da mesma forma como tentou se impor e conseguiu fazer jogando contra o Palmeiras, que é o seu principal adversário hoje dentro da competição ali naquele momento, pensando liderança, né? Então é um Cruzeiro muito eficiente que tenta jogar da mesma forma como contra qualquer tipo de adversário. E a presença do Caio Jorge, obviamente, melhora muito esse cenário. Cruzeiro tem que analisar a parte física, tomar cuidado aqui e ali, mas estando bem tem que ir pro jogo, até porque também daqui a pouco a galera vai ter um tempo aí pra recuperar e descansar, né, Thiago? É isso, Nath. Ô, Alexandre Simões, você que é meu guru das estatísticas, o rei da planilha, eu tenho a sensação, e como eu não tenho os números, vou passar a bola pra você, mas eu me lembro de Vitória, Bahia também, os baianos, como grandes fregueses do Cruzeiro. Eu me lembro, por exemplo, em 2013, de ir à Bahia, levar a taça de campeão pro Cruzeiro da Volta Olímpica contra o Vitória, naquele primeiro dos 2 títulos que o Cruzeiro conquistou no Campeonato Brasileiro da década passada, lá justamente no Barradão. Depois eu conto essa história, mas foi um exercício para entrar com a taça pro Cruzeiro. A Itatiaia levou a taça pro Cruzeiro da Volta Olímpica lá na Bahia. É ou não é freguês o Vitória ou Alexandre Simões na história recente? Se buscar aí também na história a longo prazo, hein, Alexandre? Ô, Thiago, pela Série A, o Vitória não bate o Cruzeiro desde 2010. Aliás, foi uma derrota muito sofrida, foi lá em Ipatinga por 1-0, você deve se recordar desse jogo. O Cuca era o treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu pro Vitória, que caiu nesse ano, tá? E foi uma derrota porque, assim, como o Vitória foi rebaixado, o Cruzeiro não foi campeão brasileiro naquele ano por 2 pontos. E ele perdeu pro Vitória lá em Ipatinga. Foi a última vez que o Cruzeiro perdeu pro Vitória na Série A. Na Série B ele chegou a perder pro Vitória lá no Barradão, mas no cenário de Série A é desde 2010. E, além de tudo, Thiago, esse jogo tem um aspecto muito interessante pro Cruzeiro e para o cruzeirense. Sabe por quê? Quando você pega o recorte da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, desde 2006, tá? Se o Cruzeiro vencer o jogo de hoje, ele vai ser o líder do Brasileirão com 26 pontos.
De 2006 pra cá, o Cruzeiro só uma vez teve mais do que 26 pontos na 12ª rodada. Foi em 2014 que ele tinha 28. Depois, em 2013, quando ele foi campeão, ele tinha 24. Em 2006, ele tinha 25. O Cruzeiro pode chegar a 26 pontos. O Cruzeiro pode ir para a parada da Copa do Mundo de Clubes com a segunda melhor campanha da sua história após 12 rodadas na Série A, com 20 clubes. Não é pouca coisa, em hipótese alguma, até porque a gente precisa lembrar que o Cruzeiro nessa parada, ele será reforçado. Um reforço de muito peso ele já tem, que é o Mateuzinho, e que vai estar recuperado. Mas ainda chegarão outros nessa janela, contratados pelo Leonardo Jardim, e a gente não pode esquecer de que os dois maiores rivais do Cruzeiro ao título nesse momento viverão baixas importantes, o Flamengo perdendo o Gerson, o Palmeiras o Estevão, e ainda não terão essa parada que o Cruzeiro terá para descanso e preparação, que é a Copa do Mundo de Clubes, onde eles estarão disputando. Então, quer dizer, o Cruzeiro pode ter a sua segunda melhor campanha da história na 12ª rodada, ser líder do Campeonato Brasileiro, e a tendência é de vir ainda mais forte para a reta final da competição, Thiago. Eu boto fé, Alexandre Simões, numa grande vitória do Cruzeiro.